Oi, meu nome é Mônica Berrido, eu sou paciente, atleta e estagiária da Marisol Rios, também sou membro fundador do curso Emagrece-Mente. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho a respeito da minha experiência com a consultoria da Marisol. Bom, primeiro eu vou falar como foi que eu escolhi a Marisol Rios, porque eu acho importante a gente ter critérios e eu acho que os meus critérios foram: primeiro foi a própria história de vida da Marisol, alguém que mudou a própria história, né? Que transformou a própria vida, eu acho isso muito importante. Uma pessoa que perdeu 30 quilos sozinha, se tornou atleta e hoje tem uma carreira muito bem consolidada aí no fisiculturismo. Depois disso, foi por conta da abordagem da Marisol. Eu sempre reparei que ela sempre trouxe informações muito bem embasadas em artigos científicos, nunca foi achismo ou empirismo. Uma terceira coisa foi por conta dos casos de sucesso que a gente tem no Team Marisol Rio, são inúmeros casos, aliás, centenas de casos. E eu acho que também porque a Marisol, ela une a teoria à prática. É uma pessoa que pratica o que fala e eu acho que isso faz toda a diferença, né? A gente vê muito profissional que fala, mas não pratica e isso é, não é uma coisa muito legal, né? A Marisol, muito pelo contrário, ela realmente vive aquilo que ela prega, né? Eu percebia também que a Marisol tinha uma linguagem muito voltada para as questões comportamentais, eu acho isso muito importante. E eu via também na consultoria dela uma possibilidade de mudança de padrão comportamental que poderia ser aplicável em todas as áreas da vida, não só em relação aos hábitos alimentares. E isso é uma coisa que ficou muito clara para mim quando eu vi a Marisol Rios, conheci através do Instagram. Então, eu resolvi entrar em contato com ela e pedir ajuda para me preparar para uma competição, só que não seria de imediato porque eu ia passar por uma cirurgia, então seria uma coisa futura. Então, a princípio eu comecei a fazer estágio com ela e depois eu comecei a preparação para a competição. E aí o que eu posso dizer sobre essa consultoria é que ela realmente foi uma grande quebra de paradigmas para mim, porque eu tinha convicções na minha mente muito bem consolidadas em relação à alimentação. Eu era uma pessoa que já me alimentava de uma forma saudável, e eu já treinava também, treinava há 13 anos e me alimentava, como eu disse, até que de uma forma saudável já há muitos anos. Então, como eu falei, foi uma quebra de paradigmas porque eu não comia muitos alimentos. A minha alimentação era saudável, mas ela era muito restrita em termos de alimentos, né? Então, eu não comia quase nada industrializado. Fast food, por exemplo, eu não comia já há uns 7 anos. Refrigerante, açúcar, há muitos anos. Eu diria que no mínimo há 5 anos, mais ou menos. Talvez uns 7. E só que eu tava muito estagnada, assim, nos meus resultados, né? Eu treinava, conseguia imprimir um volume interessante no treino e vivia dentro do meu plano alimentar 365 dias por ano, só que eu realmente não conseguia ver resultados, né? Não conseguia evoluir. Então, quando eu cheguei para Marisol, a gente começou a fazer o protocolo de preparação para a competição e a Marisol incluiu alguns alimentos no meu plano alimentar, como por exemplo pão integral, geleia sem açúcar, que eram alimentos que eu não comia antes, que eu inclusive não achava que cabiam dentro
do meu plano, mas que na prática, quando eu fui me alimentar com eles, eu percebi que era muito possível e que eram alimentos gostosos e que eu ainda estava me alimentando de uma forma saudável. Então, como eu disse, uma quebra de paradigmas também porque quando eu pensava em preparação para competir, eu sempre imaginei que era muito difícil, o processo deveria ser muito difícil, era isso que eu pensava. As pessoas até me perguntavam, Mônica, você não pensa em competir? Eu falava, gente, nível competitivo é outra história. Vou ter que fazer muitas restrições, a minha saúde vai ficar em segundo plano, porque eu sempre achei que a vida de atleta não era saudável. E eu também achava que eu não ia gostar do meu físico, por exemplo. Quer dizer, eu decidi competir porque eu achei que ia ser legal pra minha carreira. Só que eu achava que eu não ia me sentir bem quando eu olhasse no espelho. Eu pensava, eu vou ficar depredada, o rosto vai ficar chupado, eu vou ficar com um físico que talvez eu não goste, diminuindo bastante o percentual de gordura, enfim. Como eu disse, uma quebra de paradigmas, porque quando eu cheguei, né, lá, a minha preparação foi extremamente tranquila. Até hoje eu penso, não consigo acreditar que tenha sido tão tranquila, mas eu tenho a mais plena convicção de que foi tranquila porque foi com um profissional extremamente qualificado, uma pessoa que tem um feeling absurdo por ser uma pessoa que também é atleta, ela tem uma percepção assim que eu acho que é única em relação à aplicabilidade da teoria na prática, né? E, enfim, comecei a ingerir alimentos que eu não ingeria, inclusive os fast foods, porque às vezes quando a gente vai fazer os refeeds, eu preciso de alimentos que tenham uma densidade calórica muito alta e eu não vou conseguir através dos alimentos que eu estou acostumada. Então, precisa ser o fast food. Mas eu consegui fazer isso muito tranquilamente porque eu confiava muito na Marisol e acabou que esse hábito se estendeu, né? Esse hábito do refeed se estendeu. Hoje é uma coisa que eu ainda faço e que me trouxe, inclusive, mais qualidade de vida, porque hoje eu faço essa refeição livre em família, então agregou como um momento social na minha vida. Então eu acho que foi uma experiência muito bacana também, porque eu não fiquei depredada, não fiquei com a cara chupada como eu imaginei, não fiquei com um físico que eu não gostasse, muito pelo contrário, foi o melhor físico da minha vida. E foi uma experiência incrível, porque eu acho que depois do dia que eu desci daquele palco, eu desci diferente e eu acho que com uma capacidade psicológica muito melhor, eu acho que com uma autoestima não no sentido físico, mas uma autoestima no sentido de ser capaz de construir algo. Eu acho que eu realmente decidi lá me sentindo outra pessoa. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria. Uma outra coisa muito importante é que o acompanhamento da Marisol é absurdo, assim. Eu mando meu retorno pra ela, não tem essa de esperar 7 dias não, viu, gente? Mando meu retorno pra ela. Em algumas horas ela já me devolve com um plano novo. Durante o protocolo de pré-competição, a Marisol acompanhava todos os dias, então vídeo de manhã, às vezes vídeo antes da refeição, vídeo depois da refeição, vídeo antes de dormir. Aí, mesmo agora, ela me chama lá no pessoal, pergunta, e aí, como que você tá de cabeça? Como que tá a função intestinal? Como que tá tudo? Enfim, como tá a ingestão de água. É uma consultoria muito completa.
E eu acho que é uma pessoa que claramente vê a profissão como não como um trabalho, né? Ela vê a profissão dela como um propósito de vida. Eu acho que isso faz toda a diferença. E a gente sente isso, né? Quando a pessoa trabalha dessa forma. É engraçado porque a gente vê no nosso team, a gente tem o nosso grupo lá no WhatsApp, né? A gente vê que tem gente melhorando o percentual de gordura agora, ainda, aliás, melhorando a composição corporal ainda durante a pandemia. E a gente vê gente realizando sonhos ainda no meio desse caos. E isso eu acho que faz toda a diferença, né? Você poder contar com pessoas que são capacitadas para te assistir não só no quesito físico, mas também na questão psicológica, que a gente sabe que é o que comanda tudo aí, né? A cabeça é o que comanda. Então, eu queria dizer, Marisol, que você é um divisor de águas na minha vida. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E você é a profissional que, sem dúvida, eu quero ser. É em você que eu me espelho, até me emocionei. É isso.